noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro de estudos avançados em raça e gênero. Mais um encontro e todas essas duas canções, uma inteira e uma meia canção, tem a ver com a nosso encontro de hoje. Os olhos coloridos, até uma coisa que não está na letra, da canção, mas que virou acho que foi um improviso da Sandra de Sá numa das vezes que ela cantou, quando ela fala, na verdade é que você... E aí, eu acho que ela botou como um caco, no Brasil todo mundo tem, e isso virou um refrão, meio que um refrão, um improviso que acabou virando meio que faz parte quase da letra, Na hora lá, estava mostrando a canção ali do clipe, até o povo canta, Na verdade é que você, aí no Brasil todo mundo tem sangue crioulo, Enfim, então tem a ver, assim como parte da segunda música, eu não programei a segunda entrou aí na esteira, tá bom? Mas teria tudo a ver, um aleatório que tem a ver. A música do Rapa, Minha Alma, e que fala muito sobre essas nossas difíceis relações sociais. A música já tem 30 anos, mas é extremamente aí atual, Continua atual. O assunto de hoje, na semana passada a gente começou a falar e fazer esse cruzamento entre a questão racial, mais especificamente na questão negra, que já estamos falando há bastante tempo aqui, há vários encontros, e com a vertente da questão de gênero. Na aula anterior, no nosso encontro anterior, falamos de Angela Davis. E eu cheguei a comentar com vocês, pelo que eu lembro de ter comentado, que na última passagem que Angela Davis esteve no Brasil, antes da pandemia, ela teria comentado que muito do que ela aprendeu, do que ela sabe, do estímulo para os debates sobre a questão do feminismo negro, da situação da mulher, da reflexão sobre a questão de identidade, de gênero, de etnia, ela aprendeu com Lélia Gonzalez. E ela dizia, olha, vocês brasileiros têm que reencontrar Lélia Gonzalez. Eu acho que é importante, muito importante para vocês reencontrar Lélia Gonzalez. E quando, em 2021, que foi a primeira vez que a gente apresentou essa disciplina, ela estava criada no curso de Relações Internacionais, ela foi sugerida até por um professor, um antigo professor do curso, e ele saiu. E foi nesse caminho que a coordenadora do curso me convidou, e a gente já se conhecia lá dos corredores lá da Veiga, sobretudo aí do campus da Tijuca, e a professora Verônica Pires, Então ela me convidou. Eu já trabalhava com uma disciplina que era meio que trabalhada em parceria, tanto no curso de Direito quanto no curso de Relações Internacionais, que era Antropologia e Relações Étnico-Raciais, e com a grade nova de 2020, no curso de Relações Internacionais, criou-se a disciplina Cultura e Globalização, que talvez alguns de vocês já tenham feito aqui, tenham feito no semestre passado, que tem uma pegada ligada à antropologia, e essa disciplina, Estudos Avançados em Raça e Gênero. E quando eu fui montar a disciplina, porque a proposta não tinha uma ementa ainda propriamente dita, Então, eu fui pensando como organizar os temas, os assuntos, os debates, e quando vi na questão do cruzamento de
raça e gênero, eu fui lembrando, né, de algumas personalidades, né, e lembrei de Lélia Gonzalez. Né? Lélia Gonzalez, esse livro até comprei recentemente, né? Mas eu, eu lembro de Lélia Gonzalez, assim, remotamente na minha memória, lá dos anos 80. Né? A imagem dela com uma bandana aqui, assim, né? Um lenço, né? Tipo bandana na testa, né? Numa militância. Lembro dela ligada ao PDT, a questão do movimento negro, né? Mas isso era memória que estava, né, meio que perdida no contexto, né, da vida mesmo. Né? E em meados do 2018, mais ou menos 17, né, a Secretaria Estadual de Educação organizou uma exposição sobre Lélia Gonzalez. Né? E eu tive a oportunidade de ver, né, essa exposição, que tinha um vídeo, que tinha vários cartazes, e falando, né, da importância de Lélia Gonzalez, isso começou a falar, caramba, essa mulher, né, essa ativista, essa pensadora, eu já lembrava dela, né, nessa memória lá dos anos 80. E aí, né, fui pesquisando mais, ali a exposição me trouxe, né, de novo essa personagem, e quando eu fui montar a disciplina, eu pensei, poxa, no primeiro momento a gente vai pensar na questão, né, racial, étnica, enfim. Né? Aí fui acrescentando o debate que a gente já teve, por exemplo, do orientalismo, que foi algo que eu já tinha lido, estudado, que também me impactou e deu vontade de trabalhar. E na questão, né, a questão racial negra, que é fundamental, enfim, e para o futuro, para as próximas, né? Penso também em incluir, tenho lido Hannah Arendt, e ela fala muito da questão judaica, enfim. Para esse curso, não acho que não dá mais tempo da gente pensar sobre isso, né? Refletir sobre isso, mas eu acho que no futuro devo implementar, enquanto tiver com essa disciplina, eu devo também trazer essa discussão. Né? E quando eu fui começar a pensar na questão de gênero, me veio a ideia de trabalhar em dois suportes. Né? Um primeiro suporte na questão do feminismo, né? Pensar a questão do feminismo, e depois na questão de gênero, ampliando a questão da discussão do gênero binário, que hoje é uma discussão que está posta aí, né? Na questão, né? Nessa que uns chamam de identidade de gênero, outros chamam de ideologia de gênero. Enfim, depois chegaremos, né, nos próximos encontros, depois vamos falar sobre isso, qual a diferença desses dois conceitos, dessas duas nomenclaturas, ok? E nesse momento, né, nesse meio de campo aí, trazer, né, pelo menos essas duas personagens, essas duas personalidades, personagens, pessoas, né? Uma que está viva ainda, que é a Angela Davis, que foi o nosso tema da aula anterior, e agora com Lélia Gonzalez. Então, senhoras e senhores, apresento, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, né, uma das grandes pensadoras do Brasil, do feminismo negro, e isso estamos falando lá dos anos 60. Né? Então, com vocês, apresento Lélia Gonzalez. Essa bandana assim na testa, isso é uma marca, né? Ela criou essa marca para ela, né? A gente vai ver em outras imagens. Filha de um operário e de uma empregada doméstica, Lélia de Almeida nasceu na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1º de fevereiro de 1935. O sobrenome Gonzalez foi herdado do espanhol Luís Carlos Gonzalez, com quem se casou no final da década de 1960.
depois a gente vai voltar nessa questão, né? E até a gente vai ouvir Lélia falando sobre isso num dos vídeos, como foi difícil essa questão, né? Porque se a gente pensa o racismo nos dias atuais, que dirá nos anos 60? Que dirá com uma família, né, de descendência europeia, espanhola, branca, e, né, o filho casando com uma mulher negra, brasileira, que já tinha sido empregada doméstica, né? Então imagina como ela deve ter sofrido literalmente na pele, no sentimento, né, os sofrimentos, né, de ser rejeitada mesmo por essa família do marido, né? Mas herdou o sobrenome, e com esse sobrenome, Gonzalez, né, ela foi em frente. Mas volta no tempo e vê a infância de Lélia. Né? Aos 8 anos, ela deixou a capital mineira, partindo em direção ao Rio de Janeiro com toda a família, onde permaneceu até o fim de sua vida, em julho de 1994. A exemplo do que ocorre com uma parcela considerável das mulheres negras desse país, ela exerceu as funções de empregada doméstica e babá, conforme relatou em entrevista concedida ao jornal O Pasquim, em 1986. Quando criança, aí nas palavras de Lélia, né, eu fui babá de filhinho de madame. Você sabe que criança negra começa a trabalhar muito cedo. Teve um diretor do Flamengo que queria que eu fosse para a casa dele ser uma empregadinha, daquelas que viram cria da casa. Eu reagi muito contra isso. Então, o pessoal terminou me trazendo de volta para casa. Eu acho que ela fala em algum outro lugar, não sei se era o irmão dela, se ela tinha irmãos e que iria jogar no Flamengo, alguma coisa assim. Tinha alguma ligação, esse diretor do Flamengo aí não aparece do nada, não, entendeu? Mas que eu acho que seria uma questão, né, enquanto o irmão estaria se adaptando a jogar no Flamengo, que ela, né, estaria como empregada na casa. Tem uma questão, né, isso me lembra um pouco, né, o que era muito usual, né, e até lembro eu morei na casa dos meus tios, acho que eu até comentei isso, talvez no próximo, no encontro anterior, né? E era meio praxe, né? O meu tio, né, ele tinha, né, ele era de uma cidade de Minas, do interior de Minas. Então, durante muito tempo, e era uma família grande, já tinham 4 filhos, né, eles tinham 4 filhos, né? E eu cheguei lá meio que na adolescência, né, uma quinta pessoa. Então, durante muito tempo, eles traziam dessa cidade lá do interior de Minas uma empregada doméstica para ajudar, enfim. E ela dormia na casa, né? Então vinha e, enfim, e geralmente vinha adolescente, né? Isso, acho que foi uma, duas, três, algumas, né, nesse sentido, né? Geralmente vinham adolescentes né, e ficavam, né? E como vinham, né, sozinhas, né, sem família, muitas vezes ficavam na casa assim, quase que o tempo todo, a semana toda, e meio que à disposição 24 horas por dia, né? Esse modelo, né, e se a gente estuda um pouco da arquitetura no Brasil, a gente vai ver que até pelo menos os anos 70, os apartamentos, acho que quem mora aí em apartamento que tem mais ou menos, sei lá, 50, 60 anos, vai ver que o quarto, o chamado quarto de empregada, que antes se chamava, hoje fala meio que quarto de serviço, né? Porque as construções recentes elas foram abolindo essa ideia de um quarto para que alguém, né, ali de fato dormisse, vivesse, né? Mas até os anos 70, a construção dos apartamentos até ali
previam esse espaço que era o quarto de empregada. Dentro do desenho arquitetônico, ele meio que refletia um pouco o Casa Grande Senzala, né? O espaço nobre do apartamento, a sala, né? O espaço da sala, média, grande, enfim. Né? Dali para frente, né? Os quartos, um, dois, três, enfim, quantos quartos, né, tivessem ali, né? O espaço da cozinha, geralmente o que fazia divisa, né, do ambiente da sala e o ambiente da cozinha. Do ambiente da cozinha, geralmente, entre a cozinha e a porta, né, de serviço, tinha uma área, né, um espaço de área, onde tinha geralmente um tanque, né, um tanque, hoje em dia tem que ter um espaço para uma máquina de lavar, né, mas na época tinha um tanque, um banheiro de serviço e um quarto que geralmente era chamado de quarto de empregado. Né? Então, quem mora num apartamento que já tenha uma certa. Para ir, né, para lá de uns 50, 60 anos, no prédio tem isso, vai ter essa configuração, né? Vai ter esse desenho. E você vê que o quarto de empregada cabia, né? Cabia uma cama, né, um móvelzinho, alguma estante, muitas vezes uma televisão, uma pequenininha, uma menor possível, preto e branco talvez, né? Para quê? Para, de certa forma, criar esse espaço, a senzala. Né? Dentro dessa ideia meio colonial, da cozinha para lá, né, ou seja, da sala, o limite era a cozinha. O limite possível do trânsito, né, da empregada doméstica na casa, o livre acesso era a cozinha e a área de serviço, o quarto, né, e o banheirinho. Né? Mas, na hora da limpeza, na hora do lerê, lerê, né? Não tinha aquela musiquinha do escravizado, que ficou imortalizada como um sinônimo de trabalho, né? Trabalho pesado. Então, na hora do trabalho pesado, o acesso era aberto, né? A sala, os quartos, mas eu não lembro, né, da empregada estar sentada no sofá da sala assistindo a novela ou os programas junto com a família, né? Depois do Jornal Nacional, por exemplo. Né? Então, tinha os espaços segmentados, os espaços apartados. Né? Eu acho um filme muito interessante, o Que Horas Ela Volta. Não sei se alguém já assistiu, acho que eu já comentei sobre esse filme aqui, né? Que ele reflete bastante sobre essa questão. Né? Sobretudo nesse discurso, né? Não, mas que isso? Não, você é quase da família. Esse quase, ele diz tudo, né? Ele diz tudo. Você é quase da família. Não é da família. Né? Então, porque você não é da família, né? A gente tem consideração por você, amar, mas seu lugar é lá. Né? E esse filme, se vocês não viram, assistam. É, é muito impactante. E o conflito, um ponto de virada do filme é quando chega a filha, né, da empregada, a Regina Casé, que faz, né, o personagem da Val, que é a empregada de anos e anos ali da família, e que praticamente, né, criou os laços afetivos do adolescente da casa, o filho do casal principal, né? Ele é muito mais afetuoso com a Val, que é a babá, meio empregada, do que com a própria mãe ou o pai. Né? Então, esse desenho, essa questão, né? Essa sociologia das famílias brasileiras, da estrutura social brasileira, né? E por que eu estou falando sobre isso?
porque essa é uma das questões, por exemplo, que Lélia traz para a gente. Lélia vai pensar sobre essa questão. Não só como socióloga, filósofa, a gente vai falar sobre isso, essa formação acadêmica dela. A formação acadêmica permitiu ela refletir sobre tudo aquilo que ela viveu, vivenciou. Né? Então, ter sido empregada doméstica, babá, a fez pensar, depois, né, com seus estudos, fazer essa conexão. Né? Qual era esse lugar? Qual era esse espaço, essa identidade que a mulher negra, babá, por exemplo, né, ocupava nesse espaço para a classe média alta. Então, e em cima disso também pensar a questão da chave do feminismo. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, né? Se não comentei, comento agora, mas já comentei, repito um pouco, né? Que para a gente pensar a questão do feminismo, tem uma diferença. O discurso feminista das classes médias, da classe média alta, das mulheres dessas classes, seus anseios, seus objetivos, seus desejos, né? Suas lutas. Né? Não estou falando de validade ou que não é válido, sempre é válido. A questão da igualdade de gênero, é a busca pela igualdade de gênero. Mas o que eu coloco aí é que o feminismo negro, o feminismo das classes populares, o feminismo das mulheres dessas classes populares, as lutas eram ampliadas, porque não era só lutar pelo direito de estudar nos cursos que eram basicamente do ambiente masculino ou predominantemente masculinos, né? Não era só isso, não era lutar pela equiparação salarial, ganhar os mesmos salários que os homens. Para a mulher negra era vencer muitos outros desafios, porque desde o início, desde sempre, elas estavam associadas com o trabalho. Né? Ela fala isso ali, né? Naquela citação ali do Pasquim, né? Você sabe que criança negra começa a trabalhar muito cedo. Então, pensar a questão do feminismo negro, que hoje a gente tem, né, tem algumas pensadoras, filósofas, que ocupam esse espaço. Quem, por exemplo, vocês já ouviram essa expressão? Não, feminismo negro, por um feminismo negro, isso é até o título de um livro. Né? Qual é o nome da filósofa que trabalha muito essa questão? Pelo menos é uma das mais conhecidas. Quem de vocês lembra, já ouviu falar? Né? E ela é bastante conhecida, né? Tem muitos livros. Né? Essa expressão feminismo negro. Quem lembra aí? Um nome no Brasil que seja referência dessa ideia, né? desse conceito, feminismo negro. Já devem ter lido alguma coisa. Lembram, não? Alguém lembra esse nome? Vamos lá, Luciana, vamos ver se. Djamila Ribeiro? Sim, com certeza. Outras também estão pensando essa questão, né? Outros nomes também estão fortes aí, mas assim, no Brasil, acho que talvez a grande, a que é mais lembrada nesse momento, nesse contexto, seja a Djamila Ribeiro, né? Que tem até um livro, se não me engano, Por um Feminismo Negro. Aí penso o seguinte, Lélia, nos anos 60, ela já era, porque ela já era, né? Já era essa mulher negra que a gente vai ver que se formou em filosofia e começou a dar aula numa universidade particular famosa do Rio de Janeiro, que infelizmente há uns 10 anos mais ou menos começou a entrar em falência, que foi a Gama Filho, né?
E o próprio, né, a própria presença de Lélia já era uma militância, né? Então, vamos avançar um pouco nessa questão e já volto nesse tópico, né? Pensar o quanto Lélia já era, né, a própria vida dela e as ações já acentuavam esse ativismo. Apesar das dificuldades, em 1954, Lélia Gonzalez concluiu o ensino médio no Colégio Pedro II, tradicional instituição de ensino carioca. Então, com 19 anos, né, Lélia vai concluir o ensino médio. O Pedro II, até hoje, é uma escola pública federal, mas o acesso é por concurso, né? Então não é fácil, né? Mas mostrando que ela, né, corria atrás para conseguir seus objetivos. E, terminado o ensino médio, ela se graduou em História e Geografia. Em 1962, tornou-se bacharel em Filosofia pela Universidade Estadual da Guanabara, atual UERJ. Então, em 62, ela já tinha essa formação de História, Geografia e Filosofia. Como professora universitária, lecionou na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Gama Filho, também na capital fluminense, né? Então, retomando aquilo que eu estava falando um pouco antes, e pergunto a vocês, quantos professores e professoras, negros ou negras, vocês têm aqui no curso? Quantos? Vocês se recordam de algum, né? De algum professor ou alguma professora aqui do curso? Nenhum, né? Nenhum, não lembro mesmo, né? A Anne está falando do André. É? O André é negro? O André se coloca como, né? Tem essa identidade, se reconhece como, né? Enfim, é uma questão para a gente estar pensando, né? E mesmo assim, né? O curso que não tem tantos professores assim, né? Eu sei. Mas na universidade, de uma maneira geral, e eu sou professor há 20 anos na Veiga de Almeida, né? Não é um fenômeno só da Veiga, já fui professor em outras instituições também de ensino superior, e percebo que a quantidade de professores negros é muito pequena em relação às demais etnias, né? Estamos falando de 2022, né? Tá? Para pensar essa questão, coloco isso pensando no pioneirismo enorme, né, nessa batalha, nessa luta e nesse espaço que Lélia, né, conquistou, e a dificuldade que ela deve ter vivenciado, porque estamos falando dos anos 60. Estamos falando. Lembra aquelas imagens que eu mostrei para vocês, aquelas fotos no encontro passado, das jovens universitárias nos Estados Unidos? Né? E ali você vê a dificuldade de ser jovem, negra, mulher, estudando, né, num ambiente que era, né, tido como um espaço para os brancos, para a elite. Né? Lembram? Quem viu essas fotos, está no slide anterior. Né? Aí, um cara atrás fazendo chifrinho na menina. Né? Assim, estamos falando dos anos 60. Esse quadro lá não era muito diferente do quadro aqui também. Né? Então, estar ali, sendo professora num curso de ensino superior, era já
uma resistência, uma militância, uma forma de dizer nós temos que ocupar esse espaço. Então, é muito importante, né, porque Lélia, enquanto ativista, enquanto, né, feminista, né, ela não era um ativismo, ela não praticava um ativismo só intelectual distante. A obra dela é muito interessante, eu recomendo, né? Acredito que, se vocês derem espaço, vocês vão se apaixonar por Lélia Gonzalez, né? Porque a obra dela fazia a própria subjetividade dela era matéria de análise sociológica, filosófica, tá? Então, compre mesmo, Luciana, que você vai gostar, né? E vai ficar impactado, assim, porque ela antecipou, inclusive, essas reflexões sobre o feminismo negro. E volto a dizer, o que tem de diferente? Né? Porque, além da questão da mulher, do sexismo, que, de certa forma, está ligado à coisa do ambiente mais conservador dentro, né, da sociedade brasileira, né? A questão que, para além da ideia, né, dessa ideia meio de superioridade masculina em relação às mulheres, também tem a questão racial, né? Então, se a gente percebe que no Brasil nós estamos cercados por um racismo estrutural, então ser mulher e ser mulher negra na sociedade brasileira ampliam os estigmas, ampliam, né, as barreiras a serem alcançadas, né, a serem superadas, mais do que alcançadas, né, porque ninguém quer alcançar a barreira, quer superar a barreira, né? E essas barreiras, às vezes, para muitas mulheres negras, né, elas vão se tornando cada vez mais altas, difíceis de ser transpostas. E toda uma questão que, quando se pensa na ideia do feminismo, uma das conquistas, eu costumo dizer que a queda da Bastilha do movimento feminista foi a questão da criação da pílula anticoncepcional. Em meados dos anos 60, o grito de liberdade das mulheres também está associado à questão do desenvolvimento, né, desses medicamentos anticoncepcionais. Por quê? Né? Ali desassociava a ideia do sexo como procriação, ou sexo para procriação, ou a possibilidade de procriação a partir do sexo. A grande revolução, né, sexual dos anos 60 trouxe essa ideia da possibilidade, né, de se ter prazer sem a ideia da culpa, né? E sem associar a isso a possibilidade concreta da concepção, né? De engravidar, enfim. Então, essa possibilidade da mulher, né, começar a gerenciar o seu próprio corpo, no sentido de dizer eu quero ou não quero, né, engravidar nesse momento. Então, esse controle. Né? E, de certa forma, essa questão, né, da sexualidade, da informação, da contracepção, essa questão, às vezes, parece que ainda não chega plenamente nas comunidades mais pobres, mais carentes. Né? Essa questão, por mais que informação, hoje todo mundo tem, né? A maioria das pessoas tem, né? Mas parece que está dentro de uma estrutura em que, às vezes, a gente vê, né, uma mulher, por exemplo, de 30 e poucos, 40 anos, já é avó. Mas, caramba, né? Cedo, né? Por quê? Porque cedo teve filho, né? E tem filha, por exemplo, a filha, cedo também, né, já está, né, tendo uma vida sexual mais ativa e, né, muitas vezes acaba engravidando. Né? Então, assim, esse ciclo que faz a gente perceber o seguinte: se a sociedade
pensa de uma forma estrutural que ela está assentada no patriarcalismo, de certa forma, o pensamento conservador ainda tem um pouco essa ideia, né? O homem provedor, o homem trabalha, né? O homem trabalha, né? Hoje já se entende que não tem como a mulher também não ser, né? Não estar no trabalho, né? Mas o pensamento conservador ainda tem aquela ideia lá no fundo de que o homem é o grande provedor, né? E que a mulher, né, deve ganhar menos do que o homem, né? Que o homem, então, o núcleo da família gira em torno dessa ideia masculina. Bem, todos os arranjos familiares têm modificado bastante nesses tempos, certo? E dentro das classes, se a gente botar a ideia da classe C, D, E, das classes mais pobres, né, das periferias, essa estrutura social passa longe disso. A partir de dados do censo, a gente vai perceber que a maioria das famílias, né, que moram nas comunidades, né, nas favelas, as de classes mais pobres, populares, o núcleo se estrutura a partir, né, de um grande matriarcado. É a avó, é a mãe, é a filha, e que tem filho cedo, né? E a figura masculina, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é ausente, não existe, deu no pé, saiu para comprar cigarro, nunca mais voltou, ou foi fruto de uma relação passageira, não duradoura, né? E a gente vê muitas histórias, não são poucas, são muitas histórias, onde uma mulher sozinha cria 2, 3, 5, 6 filhos. Né? Então, se a gente pensa que a chave do feminismo pensou um ideal, um modelo ideal de mulher, né? E de um modelo ideal de família, um modelo ideal de sociedade, né? Quando Lélia traz essas questões, ela está querendo dizer o seguinte: eu sou feminista, ela levanta essa bandeira, mas preciso pensar além disso, porque ser mulher negra, né, de classes populares, as lutas são muito mais amplas, né? Entende assim, essa questão, né, de como ainda vai mais profundo, né? E se na questão, e ela vai trazendo outros debates, por exemplo, é óbvio que isso não era muito falado, né? Explicitamente falado, né? Mas tinha-se um pouco a ideia velada de que a iniciação sexual dos adolescentes, né, para quem tinha empregada doméstica em casa, né, poderia ser uma relação bem parecida com Casa Grande e Senzala. Essa ideia, né, dessa primeira relação, ou esse despertar sexual, né, do adolescente, né, com a empregada doméstica da casa. Né? Tem até um filme que fala um pouco sobre isso, né? Se chama Casa Grande, um filme nacional, né? Bastante interessante e aborda um pouco essa questão, né? Mas da onde vem isso? Né? Lélia, trazendo de novo, eu acho que, e aí eu chamo a atenção de como ela não tinha os tabus, né? Acho que ela vai tirando esses tabus para poder discutir as questões que eram pertinentes, questões que não se conversavam, né? Essa questão ficava sempre meio que debaixo do tapete, ninguém falava sobre esse assunto, né? E aí, por quê? Na configuração da sociedade colonial, o senhor de engenho, ele se julgava dono das peças, entre aspas. Homens e mulheres que estavam ali, que eram escravos. Então, o escravo
era como se né, modernamente ele tivesse um trator, um cavalo de raça, né, enfim. Né, o tratamento era o mesmo, né, era uma coisa que ele pagou e por isso ele se julgava dono. Dono para ordenar o trabalho, dono também para usufruir do corpo, dos corpos dos escravizados. Né? Então, por mais violento que fosse, né, o senhor de engenho, né, o proprietário de escravos, em relação às suas escravas, muitas vezes eles buscavam, né, aquilo que era inominável ou que não se podia nem imaginar, porque a culpa cristã, católica, também fez parte da nossa construção, né, no estupro cultural, né, do nosso lugar chamado Brasil. O catolicismo, né, o cristianismo, o catolicismo veio já também inoculado na veia, né? Então, nessa estrutura, o casamento era visto como o espaço sagrado da reprodução, né? Então, o senhor feudal, libidinalmente falando, né, as suas luxúrias, os seus prazeres, ele não, né, ele não transferia isso para a esposa, né? A esposa era aquela obrigação e, enfim, mais para ter filhos, né? Ter os herdeiros. E o prazer sexual, a desmedida, a luxúria, muitas vezes eles buscavam com as escravas, que eram estupro, né? Hoje a gente fala sobre essa questão, né? Hoje a gente pode tipificar desse jeito, mas eram estupros, né? Eram violências, porque não acredito que. Até porque a ideia não era de proporcionar prazer. Aliás, é outro debate que o feminismo também vai trazer, né? A mulher, numa relação sexual, ela também quer ter prazer, né? Se o homem, o prazer é meio que explícito, né? Não tem como, né, disfarçar, né, que está ali, né, né, sentindo esse prazer, né? A mulher são filigranas e filigranas, né? É discreto, é interno, é mais interno, é completamente interno do que externo. Então, numa relação dessa, era consensual. Talvez esse tenha sido uma das questões que o Gilberto Freire, eu ainda estou lendo o Gilberto Freire para tentar entender, né, aonde que ele chega nesse ponto, né, da democracia racial, né? Mas talvez essa ideia, será que foi consensual? Não acredito, né? Que na maioria das vezes foi muito mais uma violência, né? No qual aquela mulher escravizada não tinha como sair daquela situação, né? E quantas crianças nasceram a partir dessas violências, né? Desses estupros, dessas relações, né? Que não proporcionavam, né? Dificilmente proporcionavam algum prazer, né? Para essas mulheres. Mas essa discussão, né? É a discussão que o feminismo vai trazer nos anos 60. Nos anos 60 e 70. Né? A ideia do prazer também desassociado com a procriação. Né? E aí, de novo, falo da pílula anticoncepcional, dos medicamentos, né? Que trazem essa possibilidade de separar esses canais e vir a discutir que, né, a ideia lá do ponto G da mulher, enfim, né, preocupações que até então a sociedade pensada, né, masculinamente falando, né, sobre a orientação, sobre a lógica masculina, não estava nem aí, né? Isso não desapareceu por completo, né? Existem países lá, até aquela questão do Boko Haram, né? Seitas islâmicas dentro lá da África, de alguns países africanos, aonde uma das práticas era a esterilização das mulheres e também
cortar o clitóris da mulher, né? A percepção de aeroespaço, né, era, né, fisicamente aonde dá prazer à mulher, né, onde ela permite acessar esse prazer, né? Então, em alguns lugares extraem isso das mulheres, né? Ou seja, relegadas a não, renegadas, né? Impossibilitadas de ter essa experiência, né? Também do prazer sexual, né? Então, Lélia não foge desses assuntos, pelo contrário, ela vai lá, bota o dedo na ferida e vai refletir sobre isso, né? Uma coisa que me chamou bastante atenção, até no prólogo aqui do livro, né, organizado pela Flávia Rios e Márcia Lima, ela fala dessa importância, talvez até compreendendo esse resgate em relação à obra da Lélia, é percebem na política de cotas. A quantidade de jovens, homens, mulheres, negros, negras, né, entrando nas universidades públicas, também particulares, a partir do ProUni, do FIES, enfim. Essa massa, né, que ficava de fora, né? Se a gente pensar, a Lélia era quase uma exceção lá nos anos 60, mulher negra, né, de classe média, né, baixa, assim, né, estar numa universidade e virar professora universitária, ela era pioneiríssima. E a partir do processo do projeto de cotas, né, esse debate, essa inserção da política de cotas, isso a gente já está há quase 20 anos com a UERJ tendo sido pioneira lá, e depois a regulamentação, já em 2012, tornando oficial, né, em todas as universidades federais, isso funcionar, né, essa política, permitiu esse acesso maior. E, com certeza, né, hoje eu passei rapidinho numa livraria, enfim, tive que dar um tempo ali esperando, né, um pouco. Então, quando eu vou numa livraria, eu percebo o fenômeno que 10 anos atrás, 20, poucos eram os títulos ligados à questão do movimento negro, dos movimentos negros, de um pensamento antirracista. Hoje, né, vi lá numa estante ligada à sociologia, com o título lá Sociologia, quase que uma fileira inteira de títulos. Não só com a Lélia Gonzalez, com a Sueli Carneiro, com a Chimamanda, né, com o Kabuga Akili Mbembe, né, que fala da necropolítica, né? Vários autores, né? Lá o texto da Lilia Schwartz, né, Moritz Schwartz, que é O Espetáculo das Raças, e vários textos, vários livros, né? Ou seja, esse tema, esse assunto ganhou espaço nobre nas livrarias. Era uma livraria lá na Zona Sul do Rio de Janeiro, no shopping, né? no Rio Sul. Né? Então, assim, né? Esse tema chegou, está aí. Né? Que também porque, né, a quantidade sobretudo na área das ciências humanas, hoje talvez ainda a questão das cotas ainda esteja emperrada para trazer para nós mais médicos, engenheiros, né, dentistas, arquitetos negros, homens e mulheres, engenheiros, enfim. Essas ainda tem um espaço acadêmico, né, do ensino superior, que parece que ainda está segregado, que aí ainda é de difícil acesso, porque são cursos muito caros, né? Então, ainda tem um pouco disso, talvez o curso de direito também, né? Alguns cursos meio clássicos, tidos como clássicos, e também tidos como de alta renda, né? Diferente das licenciaturas, diferente das ciências humanas, sociais, né? E a gente vê a produção enorme, né, de sociólogos, filósofos,
historiadores, geógrafos, né? Cientistas políticos. Então, a gente está vendo esse tema, né? Esse assunto, né? Transbordar a partir desses jovens universitários que estão se formando e fazendo mestrado, doutorado, né? E publicando seus textos. Então, acho importante e vejo que esse retomar de Lélia Gonzalez, né, se dá nesse painel também, desses jovens que estão buscando a sua identidade, entender esses fenômenos, né? Que tem um pouco dessa questão, dessa expressão chamada lugar de fala. Né? A gente até já comentou, acho que talvez aqui, mas só trazendo de novo esse tópico. Né? O conceito de lugar de fala traz a ideia de que quem tem mais legitimidade para debater determinados assuntos é quem, de fato, vivencia diariamente, cotidianamente a questão. Então, o impacto que uma pessoa negra tem ao falar sobre racismo, né, é bastante diferente de uma pessoa branca que, de repente, vive num bairro mais Zona Sul, enfim, ou na Barra, enfim, que tem um outro olhar em relação a esse fenômeno. O que se defendeu durante um tempo, num determinado grupo, é que, basicamente, quem tem direito à fala, né? Então, quem está mais plenamente, né, a exercer esse lugar de fala, né, é quem, de fato, vivencia quem é, por exemplo, então, falar de racismo é quem é negro, né? Falar sobre essa questão da discriminação social é quem é pobre, né? Então, assim, essa é uma questão que eu, particularmente, na minha opinião, né, se alguém perguntar qual é a sua opinião, professor, sobre isso, né? Devemos só dar espaço para o lugar de fala? Sim ou não? Então, se alguém fizer essa pergunta, responderei, né? Vou pegar uma água rapidinho. Enquanto. Penso, vocês gostariam de saber a minha opinião? Não, se só deve ser validado o lugar de fala, né? As opiniões do lugar, ligados à questão do lugar de fala, se você quer saber, né, a resposta, assim, pelo menos a minha resposta sobre esse tema, mande a sua pergunta aqui no chat. Enquanto eu vou pegar uma água, rapidinho, eu já volto. Já voltei. Já voltei, né? Bem, então ninguém quer saber, né, a minha opinião, então tá bom. Vamos em frente. Inverto, então. Então, pergunto a vocês. Vocês acham que a única opinião válida é quem está nesse lugar de fala? Por exemplo, só podemos falar sobre racismo, debater, analisar se a pessoa é negra? O que vocês acham em relação a isso? Vamos lá, meu povo. Vamos interagir com o professor, só o professor falando. Entenderam a questão? Né? O que vocês acham? Por exemplo, só pode falar sobre as questões ligadas ao judaísmo, ao preconceito, ao antissemitismo, quem é judeu, né? Só, né? Só pode falar, né, sobre uma possível gordofobia, quem é, né, quem está dentro dos padrões sociais de saúde obeso, né?
Então, é só o lugar de fala que valida a opinião, a ideia, a análise? Será? É. O que vocês acham disso? Caroline? Não, mas tem que tomar o cuidado para não tomar a voz de quem sofre mais com isso. Legal, Caroline. Tá? Né? Concordo com você. Ninguém tem que abafar a voz, ou assim, eu sou um especialista no assunto e, né, eu sei o que você sofre. Será que eu sei mesmo? Tá? Luciana falou, como o senhor disse, o negro tem mais propriedade por vivenciar o racismo, mas é um assunto que tem que envolver toda a sociedade. Concordo também, Luciano. A luta antirracista não tem que ser só a partir dos movimentos negros, das pessoas negras. É de todo mundo. Né? O pensamento antirracista, ele dentro da estrutura da educação, é cultura, é desde cedo que a gente tem que desconstruir essa ideia de superioridade e inferioridade, esse etnocentrismo que a gente pratica internamente aqui no país, né? Nessa segregação, ou quem pode ser isso, quem pode ser aquilo, né? Tá? É trazer isso para o centro da sociedade, com certeza, e é prática. E, na minha opinião, né, dando já a opinião então dessas duas questões, né, concordo lá bastante com a Caroline, né, a ideia do lugar de fala é ampliar as vozes, mas eu acredito que a gente não invalida as análises sociológicas, históricas, de, né, porque o historiador, ele é branco, mora na zona sul do Rio de Janeiro, sempre estudou em escolas particulares, e ele não pode analisar a sociedade e falar sobre racismo? Pode. É óbvio que aí, como a Caroline falou, assim, é preciso também ter, né, os relatos, as narrativas, os depoimentos de quem vive isso no dia a dia. Né? É, porque muitas vezes não aflige, não atinge esse historiador louro que mora na Zona Sul e sempre estudou em escolas particulares. Né? Então, muitas vezes o racismo, para ele, foi dele praticar, às vezes sem perceber, né? Ou percebendo, né? Porque não passou por situações que o tenham deixado, né, constrangido, se sentindo esculachado, né, que é uma ação, né, que uma das coisas que demonstram esse racismo estrutural da nossa sociedade é a questão, né, dos moradores, né, muitos moradores de comunidades, né, de bairros, né, considerados comunidades, né, o tratamento que lhes é dado, né, sendo revistado pela polícia, sendo desrespeitado muitas vezes, né, porque mora ali. Né? Então, essa coisa nem todo mundo vivencia. Né? Tá? Então, não invalido, eu acho que tem espaço para tudo. Né? E a gente filtrar. Até porque também, muitas vezes, a opinião, a narrativa, o depoimento, ela é levada, ela é importante para a análise, mas muitas vezes ela é mais um desabafo, né? Que a gente precisa levar em conta. Né? Já um sociólogo, um historiador, ele vai procurar fazer análise, né? É um estudioso. Então, não é uma narrativa só emocional, é uma narrativa racional para entender o porquê daquele problema, como chegamos até ali, como chegamos até aqui, como chegamos a essa questão. Por que a gente não consegue superar isso? Por que a gente não consegue sair dessa situação, né? desse jeito, né? de agir da sociedade, dessa forma excludente, dessa forma, né? que não permite acesso, né? à ascensão, acesso, né? E
chegar aos cargos políticos, né? Os cargos públicos, os cargos, né, de mando. Né? Então, a gente precisa ter nesses espaços, não só dos espaços profissionais, médicos, engenheiros, advogados, né, dentistas, arquitetos, enfim, né, esses espaços também serem espaços de homens e mulheres negros, como também os espaços de poder, mais senadores, mais ministros do Supremo Tribunal Federal. Depois do Joaquim Barbosa, cadê? Não temos mais nenhum, não tivemos mais nenhum. Né? Quantos ministros atuais nesse governo, por exemplo, são negros? Ministro? Nenhum. Né? Então, assim, a questão, né, dos espaços de poder. Quando é que vamos ter um presidente negro? Será que, né, enfim, não é na próxima, porque não tem nenhum candidato que seja negro. Né? A Luciana colocou aqui, até mesmo o Emicida fala que se fechar o debate apenas para os negros, é difícil ter uma mudança. Tem que ser um debate aberto, para que todos possam entender. É isso aí, Luciana. Né? A questão é de todos nós, né? Porque senão a gente vai continuar, né, alimentando guetos, né? Alimentando espaços, né? Aquele espaço lá e ficar também, esse espaço é só para negros, esse espaço é só para brancos. Não, é que a gente possa ter acesso em todos os espaços, né? Para todos nós. E o respeito quando estivermos em todos esses espaços. Ok? Então, Lélia, eu estou falando, a militância dela é uma militância de vida. Né? Autora dos livros Lugar de Negro, publicado em 1982, em coautoria com Carlos Rasenbaum. O Carlos era um economista, né? Então, todas essas questões que eu estou colocando aqui para vocês, né, pensando, né, que eu já vi em outros trabalhos também, do sociólogo Gessé de Souza, né, e até de outros textos, né, essas preocupações, aí eu volto a falar, estou insistindo nessa tecla, mas é porque é importante. Né? Nos anos 80, a Lélia está falando sobre isso. Né? Então, ela vai estar ligada ao movimento negro unificado, né? Que é o que fala aqui, né? Desde lá dos anos 70. Então, essa militância, o pensamento, os seus artigos, as suas publicações vão, né? E eles eram muito avançados assim, né? Nesse termo, né? De uma discussão que hoje a gente está amadurecendo, está ganhando espaço nas livrarias, por exemplo, né? Como eu falei para vocês agora há pouco, ela está propondo esses debates lá nos anos 80, no início dos anos 80. Então, ela era extremamente pioneira. Né? Tenho certeza que estaria muito feliz hoje, né? Nos dias de hoje, né? Podendo ver isso, né? Como frutificou, né? A respeitabilidade ainda tem muito chão ainda para ser caminhado, né? Mas como já ampliou essa possibilidade das vozes, né? Dessas vozes que estavam sendo abafadas o tempo todo, jogadas para debaixo do tapete. A própria voz de Lélia acaba, né? Tiraram debaixo do tapete e tem reverberado, tem conquistado corações e mentes. Né? Então, com o Carlos Rosenbaum, que era um economista, ela escreveu esse livro, né, O Lugar de Negro. Ela escreveu também Festas Populares no Brasil, lançado em 1987, e vários outros textos ligados à ideia de educação. Né? Mas as suas principais bandeiras eram a questão do feminismo e do feminismo negro. Né? Então, a gente pode pensar, né, Lélia como uma grande, né, pensadora dessas questões, né? Do que vai ser chamado de interseccionalidade. Né? O que seria isso? Permear nos seus assuntos
como também o livro da Angela Davis, né? Fala sobre isso, é classe, raça e gênero. Lélia, né? Era interseccional, ainda sem ter esse conceito tão claro, né? Lá no final dos anos 70 e início dos anos 80. Ela estava falando dessas questões, né? De raça, de classe, de gênero, e já fazia suas análises sobre isso. Ela teve uma participação destacada como militante um dos momentos mais significativos da história da população negra no Brasil. Ao lado de outros militantes, fundou, em 78, na cidade de São Paulo, o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. A sigla era gigante, ó. MNUCDR. E aí depois simplificaram para MNU, Movimento Negro Unificado. Que o principal questão era denunciar a falácia, ou seja, a mentira, do mito da democracia racial. Eu já falei para vocês, né, em cima, a partir da obra do Gilberto Freire, né, meio que virou uma espécie de discurso oficial de que no Brasil não havia racismo, porque negros e brancos conviviam desde lá do período colonial, de uma forma harmônica, plástica, né? Não ignorando as violências, as dificuldades, mas, no geral, esse racismo foi sendo diluído, né? Foi sendo diluído a partir de uma miscigenação, de uma mistura, né? Então, o que deram ou tentaram fazer acreditar que foi de uma forma homogênea, foi de uma forma pacífica, tiraram todo o peso do que, na verdade, foi, né? Na maioria dos casos, foi uma relação violenta, uma relação, né, de estupro, de opressão. Essa miscigenação, fruto dessa miscigenação, não é muito diferente do que fizeram lá com as crianças indígenas, uma jovem de 13 anos, os garimpeiros, né, sequestraram, estupraram a menina, né, vários, olha só, e depois, né, jogaram o corpo, descartaram, né, o corpo dela, de uma criancinha de 3 anos, né, da mãe, né, das crianças. Então, ainda, né, a gente se assusta de perceber que muitas vezes, né, essa questão ainda está muito forte. Se a gente pensa a questão também do feminicídio, né, da questão dos estupros, né, que são subnotificados no Brasil, né, porque tem-se mais ou menos essa estatística, né, de que esse número é um número absurdo, né, mas pouco notificado. Por isso, né, essa questão de que a gente não consegue levantar a estatística em relação a esse tópico, né, com certeza, né? Tá? Então, um dos combates era repensar isso. Que democracia racial é essa? Que relação é essa? Que relação é essa que gerou, por exemplo, a questão das empregadas domésticas? Volto a Lélia, ela está apontando isso. Será que a empregada doméstica com um salário mínimo, né, às vezes sem carteira assinada, o que isso lembra? Não lembrava um pouco a escravidão? O que lembrava as babás, que ela chegou a ser babá também, o quê? Né? Quem que alimentava, quem amamentava as crianças na casa grande? Eram as escravas, as chamadas amas de leite, que geralmente, né, tinham tido filho próximo, né? Então amamentavam, às vezes, mais os filhos da sinhá, né, da família, do que os próprios filhos. Então ela pega essas questões e vai pensar, né, e vai falar sobre isso, né? E vai chamar a atenção, interessante, que dentro do próprio movimento negro
a estrutura meio que patriarcal queria se reproduzir, né? Então, ela chama a atenção né, da crítica à questão do mito da democracia racial, vai né, propor o fim da violência, da discriminação sofrida pelos negros cotidianamente, exigir políticas públicas, né, para a comunidade afro-brasileira. É uma das que vai pensar a questão da política de cotas, né? Um grupo grande, né, de pessoas, mas ela estava ali à frente pensando nisso, né? Mas vai também puxar a orelha dos companheiros do movimento negro para dizer, mas na hora de decidir as coisas, só os homens que votam, só os homens que decidem. Se estamos aqui lutando para a igualdade, né, também queremos igualdade de gênero no movimento negro. Então, muitas vezes, ela puxava, né, a orelha dos próprios companheiros, dizendo, olha, os companheiros de movimento reproduzem as práticas sexistas do patriarcado dominante e tratam de excluir-nos dos espaços de decisão. Então, ela chamou a atenção, epa, estamos lutando por tanta coisa, tanta igualdade, e aí aqui no movimento a gente vai fazer a mesma coisa? Vai reproduzir esse modelo excludente, que a mulher não tem lugar, não tem vez. Então, era uma mulher que não mandava recado, não. Né? Isso é muito, muito interessante, né? Uma pessoa que foi. Né, não existe. Às vezes a gente usa essa expressão, uma mulher muito à frente do seu tempo. Mas eu percebo que não à frente ou fora do seu tempo. Ela foi uma mulher do seu tempo. Né? Nascida em 35, morreu em 94, né? Então, aí com quase 60 anos, né? 59 anos. E foi uma mulher extremamente ligada ao seu tempo, só que as sementes que ela jogou, lançou com a sua história, com a sua vivência, com seus textos, produziram frutos posteriormente, né? E que hoje, ao meu ver, falando mais uma vez, né, e não só nessa livraria hoje lá no Rio Sul, mas quando eu fui lá na livraria da Travessa, lá no Barra Shopping, né? E até estava maior ainda, né? Porque não sei se estava um período de novembro, né? Então colocaram mais títulos ainda, né? E em todas as livrarias que eu entro tem, né? É um tema que tá aí, né? Então ver, né? Quase 30 anos após a sua morte, né? Que essas questões que ela plantou, que ainda estão longe de serem resolvidas, mas cada vez mais pensadas, ampliadas. Estamos aqui, né? Nesse dia 12 de maio, pensando sobre isso, refletindo sobre essa questão, né? Trazendo aqui reflexões da Lélia, né? Nessa primeira parte do apresentar para vocês Lélia Gonzalez. E quero também dizer, não sei quem já assistiu aqui, já que a Luciana até comentou aqui do Emicida, falando de Emicida, tem lá na Netflix é um show, né? É um show que ele fez, o Amar Elo, né? No Teatro Municipal de São Paulo, tá? E que na Netflix tem junto uma espécie de um documentáriozinho, vários flashes vão sendo colocados, e ele reverencia alguns personagens importantes, né, desse contexto do movimento negro. E uma das partes emocionantes é quando ele tem uma hora que ele para e vê o teatro abarrotado, né, o Teatro Municipal de São Paulo abarrotado, e ele fala, olha, para hoje a gente está aqui, né, eu, um jovem negro da quebrada, da favela, tá aqui com vocês, esse público incrível, né? Estamos aqui ocupando esse espaço há 40 anos atrás. Muitos
né, seriam os nossos pais, nossos avós, vieram para cá, mas não entraram, não foram, né, barrados. Não, o movimento foi nas escadas do Teatro Municipal. Né? O movimento negro, tem até no slide anterior, né? Não o anterior da Angela Davis, mas o anterior, né? Falando sobre os movimentos negros no Brasil, né? A gente vê algumas fotos, tem algumas fotos. Né? E essas fotos a maioria foram tiradas ali nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo. Né? Então, é muito bacana, né? Essa parte me emocionou bastante, né? No documentário que tem lá na Netflix, recomendo a vocês, vale a pena assistir. Né? E Lélia Gonzalez é retratada, é falado. Assim como Abdias do Nascimento, Sueli Carneiro, né? Maria Idalina, né? Milton Santos, tantos nomes também importantes para a gente pensar, né? desse movimento. Solano Trindade, tantas pessoas importantes dentro dessa trajetória, né? Para que hoje a gente tenha mais conquistas e espaços. Né? Para que a gente possa ver, por exemplo, um filme como O Medida Provisória, né? Protagonizado, dirigido, né? Por artistas negros relevantes, importantes, respeitados dentro né? Da nossa dramaturgia. Né? Então, essas conquistas, tenho certeza que Lélia ficaria feliz se aqui estivesse, né? Mas de onde estiver, de onde estiver, ela ficará, com certeza, deve estar feliz de estar vendo, né? Sentindo, né? Sei lá, o que a gente pode pensar em relação a isso. Né? Mas, com certeza, é um nome. E só entrando aqui, abrindo aspas, todo aquele que. Isso acontece muito com os artistas, com escritores, com pensadores, filósofos. Né? Acho que a imortalidade está nesse sempre ser lembrado. Né? É isso que faz alguém se tornar, de fato, imortal. Nem sei se tanto estar na Academia Brasileira de Letras, né? O imortal, mas é essa questão de ter uma obra, né, uma produção que, de repente, passa a ser lida, novamente lida, estudada, debatida, refletida. Então, nesse sentido, viva Lélia Gonzalez. Né? E, com certeza, vamos continuar na próxima semana, porque aí a gente vai ter mais um tempo para falar sobre, né, e apresentar. Né? Lélia Gonzalez vai falar também aqui conosco, né, a partir dos seus vídeos, ok? Ela vai, né, a gente vai poder ouvir um pouco dessas histórias, dessas narrativas, pela própria Lélia, né, que vai ser bastante enriquecedor.